O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos ouvir, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, esta passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar, nela Jesus se serve de costumes e tradições do seu povo naquele tempo para falar de um assunto que é sempre válido, sempre atual em todos os tempos. Um assunto que é ao mesmo tempo fascinante e polêmico. Trata-se do perdão. Quantas vezes nós já pronunciamos esta palavra? Quantas vezes nós a escutamos na boca de outras pessoas? Perdão. E jamais nós chegamos à conclusão de que seja uma palavra ultrapassada, que tenha perdido o prazo de validade, muito menos que a prática do perdão seja uma coisa fácil. Se o teu irmão pecar contra ti, diz Jesus, ele não diz se o teu inimigo pecar contra ti, se o teu irmão, porque de fato é isso que acontece tantas vezes. Meu irmão peca contra mim, eu peco contra o meu irmão. Por quê? Porque somos maus? Não. Porque somos humanos. É impossível conviver entre seres humanos sem estar aberto à prática do perdão, à arte de perdoar e ser perdoado. O amor não pode ser separado do perdão, porque muitas vezes amar é sinônimo de perdoar. E o amor é uma condição para garantir a perseverança no amor. O perdão é esta condição de garantir a perseverança no amor. Nas páginas dos 4 evangelhos, as passagens mais impressionantes são aquelas que apresentam Jesus perdoando o pecador arrependido e a maneira como ele perdoa e o efeito que o perdão produz no coração do pecador. Todas essas passagens chegam ao seu ponto culminante na cruz do Calvário. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Na verdade, os algozes de Jesus sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Sabiam que estavam crucificando o justo
mas eles não tinham a menor ideia do mistério que estava contido nesse seu crime abominável. Não imaginavam que daquele sangue derramado haveria de brotar a salvação do mundo. Mas nós sabemos, nós compreendemos que esse perdão era para todos nós, que Deus nos perdoa mesmo na ignorância de não tomarmos consciência do poder regenerador, libertador que o perdão encerra. Por isso, muitas vezes, confundimos perdão com fraqueza, covardia, rendição ou com desculpa. Uma coisa é desculpar, outra coisa é perdoar. Desculpar significa reconhecer que o outro não tem culpa, portanto, não precisa de perdão. Não esqueçamos que o perdão é uma virtude. Virtude é uma palavra de origem latina, virtus, que significa força. Para ser autêntico, o perdão tem que ser força, uma força capaz de nos levar ao arrependimento e à conversão. Quando, por exemplo, uma mãe põe de castigo seu filho pequeno por um mal feito, ela poderá perdoá-lo imediatamente, porque é mãe e porque ele é o seu pequeno garoto. Mas ela não precisa tirá-lo do castigo para provar o seu perdão, porque castigar às vezes é um ato de amor, em vista do bem maior da pessoa. Perdoar um criminoso condenado por ter atentado contra a vida de um parente meu, não é querer que ele saia da cadeia, não, é livrá-lo do meu ódio, da minha perseguição. Um cidadão que assume um alto cargo político na sociedade e se corrompe, e desvia milhões do dinheiro público em benefício próprio, só merece o perdão depois de devolver todo o produto do roubo e de ser punido de acordo com a lei. Se não for assim, em vez de ser um poder regenerador, o perdão se torna uma porta aberta para novos crimes. Faz alguns anos, nós tivemos a oportunidade de assistir a um filme francês no cinema da cidade, intitulado O Fuzil. Baseado em fatos reais, ele narra um episódio da Segunda Guerra Mundial. Um soldado francês presencia a chacina de sua família por combatentes inimigos, de maneira cruel, sua esposa e 3 filhos, de maneira cruel, desnecessária e fria. Daí em diante, a ideia da vingança entrou na sua alma como uma obsessão irresistível. Durante anos e anos, ele buscou e encontrou cada nome, cada endereço dos exterminadores e os eliminou, um por um, saciando por completo sua sede de vingança. No final de tudo, depois da última execução, tendo na mão o fuzil, ele experimentou de repente um imenso, inevitável e insuportável vazio dentro de sua alma. Não trouxera de volta a vida das pessoas queridas, não aliviara o peso do ódio em seu coração. E a dor nele era maior do que a dos inimigos que ele tinha jogado no descanso da morte. E nós também, sentados em nossa poltrona no cinema, torcendo o tempo todo por ele, também nós experimentamos esse sentimento do vazio.
Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, diante de um crime tão abominável, haveria lugar para o perdão? Seria melhor esquecer essas cenas desumanas? Seria melhor imaginar ou desculpá-las como efeitos colaterais da guerra? Absolutamente. Nunca devemos confundir perdão com desculpa ou com esquecimento. Na prática, só restaria para aquele homem uma saída: divulgar os nomes dos criminosos, para que toda a sociedade execrasse a sua memória e os seus nomes, até que pagasse nos tribunais competentes pelo seu crime abominável. De qualquer forma, nada, nenhuma solução haveria de aliviar aquela ferida na alma desse senhor. Isso prova uma coisa: existem questões que antecedem e condicionam a prática do perdão. Se nós não corrigirmos, não arrancarmos esses vícios morais enraizados em nossa natureza e na estrutura da sociedade, nós tornamos muito difícil, quase impossível, a prática do perdão. Nesse evangelho, Jesus está falando do perdão que se pratica nas relações mais familiares, mais pessoais, mais corriqueiras. E esse perdão possui uma infinita graduação, desde as pequenas indelicadezas, as pequenas grosserias, até o crime maior da calúnia, da violência, da falsidade, do ódio e da traição. Aí, a prática do perdão é muito mais do que um meio de harmonizar as pessoas. É um meio, uma forma de consolidar e construir a convivência no amor, de reatar os laços da amizade, de reacender a chama da esperança. Aí o perdão é uma arma eficaz contra o desespero, contra a violência, contra o ódio. Aí também não vale o perdão das aparências, perdoar e ficar passando em rosto, perdoar e ficar o tempo todo cobrando um preço pelo perdão, submetendo o outro a uma espécie de servidão permanente, perdoar com ares de superioridade, como se fosse um santo perdoando um malfeitor, perdoar e nunca querer deixar em paz a consciência do outro, martelar todo o tempo a sua consciência para que ele não se livre do remorso de sua culpa. Tudo isso é perdoar inutilmente. O preço do perdão está inserido no próprio ato de perdoar. Restaurar a confiança perdida. Esse é o preço do perdão. Restaurar a confiança perdida, essa é a penitência a pagar pelo dom do perdão. E mais, quando nós perdoamos o outro, de alguma maneira, nós estamos perdoando a nós mesmos. Estamos nos projetando no nosso irmão. Estamos nos espelhando nele. Estamos reconhecendo que ele é feito da mesma matéria que nós somos feitos. Essa matéria humana frágil, falível. Um dia os papéis podem ser invertidos. Além do que, quantas vezes nós condenamos no outro defeitos que nós reconhecemos e detestamos em nós mesmos. Minhas irmãs e meus irmãos, com essa doutrina, Jesus toca numa zona infinitamente sensível da nossa natureza. É a zona onde habita o ódio. Não menos sensível do que a zona onde habita o amor. Esses dois sentimentos, ódio e amor, moram vizinhos. E às vezes eles fazem aliança para uma causa comum. Por exemplo, no tempo de Jesus, os judeus odiavam de morte os romanos. Vendo nisso
uma prova de amor ao seu povo oprimido. Ainda hoje, entre famílias inimigas, uns e outros se odeiam para provar sua fidelidade aos laços de sangue que os une pelo amor. E não raras vezes, o ódio é uma expressão do amor frustrado. O ódio passa a ser a outra face, a face fraturada, a face recalcada do amor. E eles passam a habitar, ao mesmo tempo, no mesmo peito, esses dois sentimentos. Tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, tudo isso é o estrago medonho, devastador, que o ódio produz quando não encontra um coração de portas abertas para o perdão. Se nós imaginarmos que a nossa vida é um imenso teatro, nós podemos imaginar que o último ato será uma cena de perdão. Nos momentos derradeiros, nós vamos compreender como era estúpida a nossa ambição, como era idiota o nosso orgulho, e facilmente vamos nos perdoar uns aos outros, e assim, despojados das ilusões, nós estaremos preparados para a última cena, a cena que vai fechar a cortina do tempo e abrir a cortina da eternidade, o perdão de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. Seja como for, minhas irmãs e meus irmãos, mesmo que incomode a nossa razão e assuste o nosso coração e pese em nossa consciência e violente de alguma forma a nossa frágil natureza, não vamos esquecer nunca as palavras que todos os dias nós rezamos na oração do Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E depois, aquelas outras que Jesus acrescentou: se vocês não perdoarem de coração seus irmãos, Deus também não perdoará vocês. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.